Olá galera, nessa aula vamos aprender a trabalhar com um efeito chamado Fade In. Como é que se pronuncia isso? Fade In, ok? Qual que é a função desse efeito, né? É esconder determinados elementos até que se tecle alguma coisa na apresentação. Então, um exemplo simples aqui, Fade In com texto. Vou colocar uma moldura, tá? Os objetos onde eu vou aplicar o Fade In precisam ter uma moldura, então eu vou aplicar uma moldura tipo colchete, ok? Bem simples aqui. E dentro dessa moldura eu vou escrever um título, agenda. Primeiro tópico da agenda, apresentação. Segundo tópico da agenda, discussão. Terceiro tópico é encerramento. Ok? Bom, então a primeira coisa que a gente vai aprender, vamos dar uma dimensionada aqui. Primeira coisa que é legal aprender aqui é que dentro de uma caixa de texto, qualquer bloco aqui pode ser destacado, tá? Então, para efeito de fade in, cada linha dessa vai aparecer na sequência que eu defini. Então eu vou arrastar isso aqui para fora, eu clico aqui na haste e arrasto também. Basta eu estar aqui, então eu vou sair fora. Quando eu entrar, ó, basta eu estar dentro do modo de edição. Conforme eu tenho a seleção ou a linha, essa haste aparece e eu posso colocar ela para fora aqui, ó. Então eu tenho 4 objetos separados, tá? Tenho a agenda, que eu vou colocar aqui, bem no meio. Vou dimensionar aqui, né, para ela ficar legal. Joia, a agenda está aqui. Aí eu vou ter aqui apresentação, discussão e aqui encerramento. Vou baixar só um pouquinho aqui a discussão, para ela ficar melhor alinhada aqui. Muito bem, então para fazer o teste eu vou selecionar a moldura e movimentando a moldura, vamos ver se os objetos se movimentam. Maravilha, se movimentam, está perfeito. Agora eu vou inserir essa moldura dentro da minha trilha, como primeira trilha, ok? Abro a edição e seleciono a moldura como primeira trilha. Muito bem, é o que eu preciso para fazer o efeito de fade in. Então qual que é a ideia? A ideia é que apareça apenas o título agenda e cada um dos itens aqui apareça conforme eu vá avançando a apresentação. Então eu vou até a trilha, repare, é na trilha agora, tá? Clico com o botão direito e aparece aqui animar conteúdo da moldura. Uma outra opção também que eu posso ter é abrir o modo de edição de trilha e repare que aqui nessa trilha eu tenho uma estrelinha. É o mesmo efeito, tá? Vou para o mesmo caminho. Estando nesse ambiente aqui, nessa tela, basta que eu movimente o mouse até o objeto que eu quero que apareça. Então qual que é a ideia? A agenda eu não vou mexer, vai ficar visível. A apresentação é o primeiro objeto que eu vou clicar. Repare que ele ganha a estrelinha 1. Então ele é a primeira coisa que vai aparecer após eu avançar a apresentação. Discussão vai ser a segunda. Encerramento vai ser a terceira, ok? Vou dar um done e agora vamos ver como é que a apresentação ficou. Então veja só. Aparece só agenda, ok? Conforme eu avanço, olha lá, apresentação, discussão e encerramento, ok? Muito fácil, né? Se você precisar, por acaso, deixar um objeto visível ou mudar a ordem, basta que você clique aqui em animar conteúdo de moldura dentro da trilha e ou delete, por exemplo, 3, né? Esse é o 3, esse é o 2, esse é o 1, delete e recria a ordem ou simplesmente tire o objeto aqui do modo de fade in. Por exemplo, eu vou tirar o 1, vou deixar o 1 visível. Então, o segundo passa a ser o primeiro e o terceiro passa a ser o segundo, ok? Quando eu for apresentar, eu tenho aquela primeira linha aparecendo agora e só as demais, ok? Isso vale para texto, isso vale para objetos também. Bom, agora eu vou apresentar um exemplo prático, né, de duas formas de trabalhar com o fade in. Então, repare que aqui a gente tem um apresentador e uma tela, e eu vou inserir nessa tela aqui, por exemplo, colocar uma imagem mesmo, tá? Então eu vou adicionar da minha coleção, vou pegar aqui a imagem desse boneco. Pronto, essa imagem vai estar aqui. Vou deixar ela aqui. E aí, mas eu não quero, eu vou até curvar ela um pouquinho aqui para dar um efeito, né, de queda, mas eu não quero que essa imagem apareça, tá? Então o que eu vou fazer? Reparem, ó, eu vou inserir aqui uma moldura ao redor, uma moldura invisível ao redor desse frame,
desse frame não, perdão, dessa imagem. Como eu estou trabalhando com essa imagem por completo, automaticamente essa imagem aqui pertence ao frame. Na dúvida, lembre-se, selecione o frame, movimente, se todas andam, significa que elas pertencem ao frame. Bom, eu vou inserir isso aqui, esse frame, como primeira trilha. Olha só que bacana, eu vou inserir aqui como primeira trilha. Tá o frame inteiro, repare que ele já tem a estrelinha. E vou inserir esse objeto aqui como segunda trilha. Tá ok? E mais uma vez eu vou inserir esse frame. Aliás, eu vou apenas deixar esse objeto aqui para a gente entender como vai ficar esse fade in. Então, eu vou no primeiro frame aqui, clico com o botão direito, animar conteúdo. Como essa imagem está dentro do frame, repare que ela pode receber o número 1, ó, que é o primeiro efeito de fade in. Então, maravilha, ó. Done. Quando eu voltar para cá e apresentar, aquela imagem está escondida, ó. Apenas quando eu avançar, ela vai aparecer. E quando eu der um zoom, ou um próximo, ela vai vir para cá. Muito bem. É evidente que eu não vou fazer a apresentação toda aqui, né? Mas imagine que dentro dessa imagem eu faço todo o desenho da minha apresentação e no final eu queira inserir uma mensagem de agradecimento. Então eu vou vir aqui, ó, e vou escrever obrigado. E vou colocar esse obrigado bem aqui. Vou deixar bem aqui, ó. Tá? Bem visível aqui para o pessoal. Tá ok? Esse obrigado vai aparecer aqui. Mas, olha que bacana. Olha o detalhe. Eu vou editar a trilha e vou inserir como outra trilha, de novo, o frame. Então, o mesmo frame que eu usei aqui no primeiro, eu estou colocando aqui no final. Porém, aí está o segredo. Apenas nesse terceiro frame é que eu vou editar a moldura e vou aplicar um fade in nesse obrigado. Ou seja, esse fade in que eu apliquei aqui, ele só vale para o primeiro frame, ok? Esse aqui só está valendo para o último, que é o que eu coloquei, que seria o último da minha apresentação. Resultado, olha só. No modo de edição você vê todo mundo, eu vou terminar aqui a trilha, você vê todo mundo, mas quando você apresenta, olha que interessante, ó, o obrigado você não vê. Por quê? Porque o obrigado está preso no último frame. Só quando você passar por ele é que você vai avançando e enxergar o obrigado. Olha que interessante, ó. Aparece a imagem, aparece isso aqui, minha apresentação roda através dessa cabeça. Quando eu volto, eu tenho a imagem inteira do frame, quer dizer, a última trilha que eu fiz, e quando eu avançar, aparece o obrigado, o fade in na última. Entenderam? Valeu, um abraço!